Você é mulher e já sentiu medo de falar o que pensa, já duvidou de si mesmo por causa de homem ou já se perguntou se está dentro de um relacionamento abusivo? Esse vídeo é para você. Mas antes, se você ainda não me conhece, meu nome é Maria e aqui eu vou vivendo experiências e compartilhando com vocês vídeos reflexivos. Em um vídeo eu falei sobre o ser mulher e algumas mulheres da história que fizeram a diferença e fazem até hoje no nosso mundo, trabalham em prol, né, da construção de um mundo mais igualitário, desconstruir esses papéis de gênero, né, e sim na luta, né, pelas nossas causas, que são nossas, as pessoas que estão vindo. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque ele é muito importante, principalmente se você está dentro de um relacionamento ou se você está começando. E aqui eu vou trazer algumas red flags de coisas que é muito importante você observar. Porque eu tive uma notícia hoje, trouxe à tona algo que é muito explícito, que é a violência contra nossos corpos, contra a nossa vida. Porque hoje um pai chora a dor da perda de uma filha, que deixa uma filha de 8 anos. E ela foi morta brutalmente por um cara que se achou dono do seu corpo, que se achou dono da sua vida e atirou por, não importa o motivo, a culpa nunca será da vítima. E eu vim com esse gatilho de eu preciso falar aqui porque eu tô com um entalo na garganta, porque é isso que a gente sente, um entalo na garganta, porque é um vídeo e eu sei que ele pode ser um pouco pesado, mas ele conversa com histórias, com memórias minhas, com coisas que eu presenciei morando na periferia, né, barulhos, situações de violência doméstica, eu presenciei amigas passando por situações que se elas não tivessem de alguma forma, a vida tivesse levado essas pessoas que faziam parte da vida delas, essas pessoas, no caso, os seus companheiros, né, os seus eles as teriam tirado também daqui, né, então seria mais uma pessoa, dentro da estatística que na época não tinha esse nome, essa tipificação que eu sei que é hoje em dia de feminicídio. E vou trazer também dados que aqui comigo e já comenta se você, costuma, né, assistir sobre vídeos como esse para ter de certa forma, lucidez em que ponto você está, se você está vivendo ou se tem alguém perto de você que de alguma forma sutil você possa orientá-la para ela chegar em canais de comunicação. Esse aqui é mais, como eu disse, meu canal é para refletir sobre situações, mas tem muitos canais que trazem essa parte de você elucidar, de você tirar a venda dos seus olhos, né, e entender, educar para que você não caia na teia nessa de relações abusivas que podem partir para um final trágico na sua vida. Antes de mais nada, queria te agradecer se você chegou aqui, de alguma forma se identificou com o meu conteúdo, se inscreveu, curtiu, comentou. Toda essa parte de engajamento nesse início de jornada aqui no YouTube é muito importante. Se você também é homem e está aqui e quer se desconstruir de alguma forma, aprender um pouco mais, aprender com vocês também. Se vocês quiserem trazer temas aqui para a gente discutir, para a gente conversar tranquilamente, de forma respeitosa, eu vou ter um prazer de falar com vocês, porque esse é um canal, né, aberto, onde a gente pode aí, de certa forma, tentar aprender a ser melhor e a tentar se proteger dessas armadilhas, porque ninguém vem com rótulo, né. As pessoas sempre querem, de alguma forma, muitas vezes, colocar a culpa nas vítimas de situações abusivas, tanto física quanto psicológica, a gente não pode esquecer da violência psicológica. E ninguém vem com rótulo, não é que nem uma Barbie ou Ken, né, vem assim direto fabricada do inferno, né, as pessoas que vêm ali de certa forma e fazem o mal, né, não tem na testa dela, né, abusivo, é narcisista, é psicopata, nem muito menos da mulher também, a gente sabe que tem os 2 lados da moeda, né, tem pessoas podem ser muito más, independente do gênero, mas quando se trata de estatísticas e estatísticas exorbitantes, a mulher, infelizmente, a violência contra a mulher sai em disparada. É muito visceral, isso é muito doloroso quando você recebe uma notícia onde alguém próximo a você perdeu a sua filha, teve a vida ceifada por alguém, e aí você fala: "É isso aqui, eu tô vendo, infelizmente na prática". Não é mimimi, não é brincadeirinha de criança, tem que ser levado a sério, tem que ser ouvido. Se uma mulher se sente, de certa forma, desrespeitada, em situação de perigo, seja para ela uma fonte de apoio, seja para ela uma base de apoio, enfim, escute-a. Isso salva vidas. Quantas vezes você já sentiu vontade de falar o que você está vivenciando e você tem vergonha? Você tem, assim, aquele sentimento de eu posso parecer estar exagerando e aí por isso você se fecha em copas. E ali você vai se reduzindo e você está vendo que a situação ela está escalonando. Mas aí você passa a achar que isso é normal, porque quando você vive algo que não é bacana, mas aquilo dali
de alguma forma é a sua rotina, é a sua realidade, você vai normalizando aquilo, é só aquilo que você conhece e você não fala para ninguém, porque sempre vai ter no seu sentimento o julgamento de uma situação que você está sentindo que está começando a viver, mas você de certa forma ainda está naquele momento. Isso aqui se trata de um início de uma relação, quando você está naquele momento febril da paixão e você pensa, é coisa da minha cabeça, coisa que eu estou imaginando, não é a realidade de fato. Você vai diminuindo o sentimento que na verdade é a sua intuição falando bem alto. É muito engraçado essa parte da intuição. Comenta aqui se você é mulher, porque eu percebi que o meu público aqui ele é muito grande, mulheres, e a gente costuma não ligar muito para nossa intuição, mas ela é um guia tão poderoso, quando aquela borboletinha na barriga, sabe, que você fala: "Caramba, eu não tô aguentando, eu não gosto de sentir isso e eu sempre sinto dentro dessa relação", é a tua intuição pedindo para que você olhe, para que você preste atenção. Muito importante, lembra que ninguém vem com rótulo na testa, então muitas coisas que você vai ver inicialmente você não vai, colocar aquilo como uma pauta importante, mas uma das primeiras coisas que vai acontecer nesse início é aquele controle disfarçado de cuidado, né, ou seja: "Meu Deus, ele é tão cuidadoso, ela é tão cuidadosa", mas aqui o ponto é para você, amiga. Ele é tão cuidadoso, ele quer saber onde você está o tempo todo, está sempre mandando mensagem, uma forma de, digamos, estar sempre ali, né, e a tua atenção para outras coisas que antes você dava, você vai reduzindo e sempre direcionando para essa pessoa. Demonstra preocupação excessiva, sabe, mas usa de alguma forma essa ocupação para controlar algumas ações suas. Por exemplo, né, você é aquela pessoa que pratica exercício físico, controle muitas vezes afeta, né, quando você está sempre indo, mas a pessoa começa a dizer assim: "Ah, eu acho que você está fazendo aqui isso aqui demais, está se exercitando demais", ou quando ela quer interferir na sua alimentação, quando ela diz: "Ah, eu acho que você não deveria ir com essa roupa, porque você pode se sentir desconfortável, sendo que era uma roupa que você sempre utilizou, às vezes é uma peça que você gosta muito e você, nossa, você é amarrada naquela roupa e de repente a pessoa começa a botar um defeitinho assim, como se fosse aquela forma de, ai, não, é porque eu gosto, né? Eu percebo você, eu gosto do que você usa, mas eu quero só dar um toque especial e no final das contas essa pessoa ela tá querendo interferir na forma como você enxerga, digamos, com aquela peça. Isso aqui não quer dizer que a pessoa não possa dar né, colocar, digamos, a opinião dela sobre os seus gostos pessoais. Muitas vezes a gente faz isso. Ponto, tanto é que é o ponto que nos nossos corpos é sempre aquele controle, porque somos de alguma forma sexualizadas, né, então qualquer roupa que a gente coloque, por mais que a roupa esteja lá no pé, alguma coisa, né, você fez para estar chamando a atenção e o cara ter falado alguma coisa sobre você. E isso é muito louco, porque existem culturas onde as mulheres, né, do Oriente Médio, né, elas usam burcas e roupas imensas e ainda assim acontecem violências contra seus corpos, né, seria bem a roupa, e sim o caráter duvidoso dessas pessoas, né. Ele desestimula que você saia com seus amigos, e assim, eu tô lendo aqui porque tem muita coisa, amigos e familiares, ou seja, muitas vezes você tem uma interação muito boa com a sua família, e essa pessoa tá sempre ali: "Ah, não vamos hoje não, vamos depois. Ah, hoje eu não tô afim". Aquilo dali sutilmente vai te isolando de um convívio que pra você era importante, porque eu não sei pra vocês, mas e claro, não posso generalizar, tem muitas pessoas que não têm família, sabe, assim, tipo uma família bacana, não é aquela família, assim, meio picuinha, mas aquela pessoa que vai te minando, te isolando, né, daquela tua, digamos que tua base de apoio, porque a gente precisa de uma base de apoio, principalmente quando essas violências, elas primeiro começam de forma psicológica, né, que é aquela forma sutil de te tirar, de te minar das relações, fora do relacionamento. Existem sempre as frases, né, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, deixa eu guardar até o final, comenta aí o que que você ouviu já desses relacionamentos, se você já passou, ou se depois de você ter passado, você está um pouquinho pé atrás e acha que é importante analisar tudo isso. Mas é aquela coisa, né, eu quero te proteger, eu não confio muito nas tuas amigas, nos teus amigos, né, eu acho que eles não combinam muito com você, com essa fase que a gente está vivendo, e de repente você vai, de certa forma, se isolando. Você não precisa junto com um monte de gente, você tem a minha companhia, estamos tão unidos, se dá tão bem, né, a gente faz tudo tão junto. Antigamente eu pensava assim: Gente, a pessoa não tem ciúmes de mim, então é porque ela não gosta de mim, sei lá, ela não tem medo de me perder". Mas um dos red flags é esse ciúme exagerado, que no início ele parece muito, sei lá, ele gosta muito de mim, né, tipo: "Cara, eu sou demais", né. E na verdade, esse ciúme é uma relação doente, é uma falta de confiança.
é uma pessoa que ela não confia nos próprios combinados dela, né, ela não consegue se conter com o que ela combina. Porque se você tá, por exemplo, você tá ficando com uma pessoa, e nisso, principalmente hoje em dia, né, na vibe aí do Tinder, né, onde você tem milhares de pessoas se relacionando toda hora, parece que tem uma prateleira de opções, essa pessoa é como se ela pensa assim: "Ai, se eu ajo dessa forma, né, eu tô ficando com essa daqui, conversando com essa daqui, e, enfim, é um conversante aqui, um ficante aqui, um olhante. Por que que essa outra pessoa não vai fazer a mesma coisa? Porque eu só consigo olhar a vida numa ótica minha. Então, se eu sou assim, eu acho que todo mundo é também, né? Então, esse ciúmes exagerado no início já é a demonstração de um tipo de envolvimento doentio. A pessoa vai ser assim, ela vai escalonar. Porque se ela tem ciúme de alguém que ela mal conhece, como que vai diminuir isso ao longo do envolvimento? Se dentro do envolvimento você vai se tornando cada vez mais pertencente à vida daquela outra pessoa, e ali ela demonstra controle sobre você, né, você se torna uma posse, né. E essa ideia de posse é onde traz todas as mazelas das situações e das estatísticas que a gente vê todos os dias aumentando. A pessoa que acha que tem a posse da outra, a outra não pode conversar, não pode viver, não pode trabalhar, inclusive, que é o que deixa ela ainda mais isolada e dependente financeiramente. E ser dependente financeiramente é a impossibilidade de você ter a liberdade, né, de você ter a possibilidade de ir embora se quiser a qualquer hora, sem depender de rede de apoio, o que é muito importante, rede de apoio sempre, né, acessar suas redes sociais, se ela fosse a polícia, a forma como você se porta. E hoje em dia é muito complexo, porque muitas pessoas precisam de redes sociais, principalmente para trabalho, não é visto, não é lembrado, e a gente não tem um controle de quem chega, né. Você pode bloquear, você pode, se você tem um perfil profissional, claro que você pode se impor, a gente tem que fazer isso todos os dias ser mulher é isso, é se provar, é ter que dar uma postura mais séria, colocar um carão, porque se você sorriu, você é simpática, você já tá dando mole. O que a gente muito vê acontecer em relações abusivas é uma mulher que antigamente era totalmente extrovertida, pra cima, que fazia e acontecia, que queria, de certa forma, é a essência dela, e ela vai murchando, 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 perdendo o brilho, perdendo características que antes eram características que chamaram a atenção até dessa pessoa que conseguiu apagar o brilho dela. Aquela pessoa que acusa você de dar abertura, e abertura geralmente é o que? É a sua simpatia, é como você se porta, é como você se comunica, né, e somos seres sociais, né, sociáveis, então não tem como, né, você em todo o âmbito social você precisa interagir com outras pessoas, né, e nisso por isso que muitas vezes dentro de um relacionamento abusivo, vem esses red flags de isolamento, onde ele às vezes fala assim: "Ah não, eu trabalho, fica você em casa". Aí, de alguma forma, vai acontecer o outro ponto que às vezes essa mulher pode acabar engravidando e ali ela vai também ficar ainda mais enclausurada, envolvida, né, nesse lugar que é colocada, nesse casulo, nessa caverna. Terceiro ponto, te faz duvidar de si mesmo. O chamado gaslighting, né, quando ele fala: "Isso é coisa da sua cabeça, você tá ficando doida". Isso eu sei que é uma construção que vai, tipo, minando a tua confiança em si mesmo e em tuas percepções. Eu espero que esse vídeo chegue em pessoas que estão no início de uma relação ou que estão, de certa forma, dentro dessa relação e buscando meios de sair, sabe? Ou já viveram e me digam se não é de fato isso. Quando você é, de certa forma, levada a desacreditar de si mesma, entenda que isso é uma construção feita para que você se desarme psicologicamente, para que você não tenha forças para acreditar que o que você sabe, o que você, a sua mente tem a capacidade de entender o que você está vivendo e você se torne vítima de uma situação que ela é invisível, porque uma coisa é quando você sente, enfim, sente, né, a violência física, outra coisa é a psicológica, que você vai meio que perdendo a confiança em si mesmo, né, no que você está pensando, você está simplesmente se tornando refém de algo que alguém está implantando na sua mente, né, e geralmente são coisas que minam aí a tua força, a tua autoconfiança, o teu julgamento, você se torna refém. Aquele que apressa a relação, que já começa, né, bombardeando, né, o love bomb com elogios, com presentes, enfim, tá sempre muito presente, tá sempre ligando, tá sempre mandando mensagem. Isso pode acontecer numa relação saudável? Isso pode, mas os exageros, eles escondem também para ser normal. Tudo é muito balanceado, na verdade, na vida, tudo tem que ter um equilíbrio. E esse exagero, ele vai ser minado, porque dentro de uma relação, no início, e isso aqui tudo, como eu disse, é uma vivência minha, a gente sabe que na parte no início, né, o amor não, a paixão é uma coisa muito febril, muito urgente, né, a gente quer ver, a gente quer estar, e quando vai passando o tempo, o amor é aquela coisa calma. E a gente deveria normalizar a calmaria, porque essa sensação de angústia, ela não é uma sensação gostosa de você viver,
todo o santo dia, de você levar por longo prazo. É algo que mina a sua atenção para coisas que também são importantes na sua vida, como a sua carreira, né, como seus estudos, como o seu trabalho, como as suas relações familiares. Por isso que isso muitas vezes, né, o que muito acontece é a pessoa entrar dentro de uma relação e já se fechar em cópias com aquela outra pessoa, porque aquela outra pessoa bombardeou tanto ela de estímulos, de carinho, de tanta coisa, que ela conseguiu tirar você de outros meios, sabe? E não deixou, de certa forma, você ter esse equilíbrio, né? Dizer, não, eu consigo conduzir esse início de relacionamento e consigo também conduzir a minha vida social como um todo. Sempre fala assim, nossa, eu nunca amei ninguém como eu amei você. Gente, se você é adulto, você tem uma vida, sabe? Você tem um histórico de vida. E a gente, né, nessa história, a gente sim pode amar muitas pessoas. Muitas delas a gente também pode achar que amou. E na verdade só teve um carinho, um envolvimento, um sentimento ali de afeto que foi confundido. Porque principalmente no início de relação, a gente tá muito assim, meio que às vezes fica meio equivocada com os sentimentos que a gente tá. Eu lembro que no ano passado, quando eu simplesmente, né, teve o término do meu casamento, eu fiquei com a pessoa e eu estava tão abalada emocionalmente que eu não poderia fazer aquilo, porque eu caí numa teia onde que foi muito importante entender. Mulheres entendam, a gente tem mania de se ligar muito no que é falado, a gente tem que aprender nas atitudes, a gente tem que se guiar por atitudes e não pelo que é dito. Muitas vezes, pra falar, todo mundo fala, né? Até papagaio eu falo da vizinha que está direto conversando, eu acho que vai sair inclusive no vídeo. Mas a gente tem que entender as atitudes das pessoas, né? E principalmente nesse ponto, eles são muito de atitudes, ou querem ou não querem. Não adianta no falar é muito fácil. O ponto aqui, a pessoa já está muito envolvida, já está com um certo tempo muitas vezes, e o tempo ele é relativo, gente. Pode ser 5 meses que pode detonar a tua saúde mental, pode acontecer muitas coisas boas ou ruins, mas nesse caso, como eu estou falando de red flag, de possíveis relações abusivas, onde você tem que se proteger, onde, como eu vou deixar aí, enfim, dados, né, alarmantes de violência contra nós, contra os nossos corpos e a nossa existência, mas simplesmente ele desvaloriza você, ele critica você, até mesmo características suas que antes ele julgava ser muito bacana, inclusive que eles sabem que doem em você, isso vai minando a tua autoconfiança, e uma mulher que não tem autoconfiança, ela não tem força para verbalizar, para falar e contra isso, né, porque isso mexe com a nossa autoestima, e a nossa autoestima ela tá ligada a esse processo, né, da gente se desconstruir e se construir numa versão muito mais forte e potente, que é o que nós somos. Piada com seu corpo, como eu disse, ou mesmo fala de características suas que antes eram muito legais. Eu lembro que um dia, eu estava brincando com um familiar meu, né, já no final do meu relacionamento, e eu falei algo que foi, assim, para essa pessoa foi tranquilo. Depois eu conversei com ele e o meu ex falou assim: "Nossa, você ama constranger as pessoas". E ele falou isso na frente de outras pessoas para me constranger, porque eu acho que ele não teve a coragem de dizer: "Olha, não tá dando mais certo", e aquilo dali me doeu tanto, porque eu perguntei: "Eu constranjo as pessoas?" "Sim, você constrange". Eu fui lá conversar abertamente, tranquilamente. Vocês sabem, quando a gente tem familiar, é tipo assim, a gente brinca, porque a gente tem intimidade, né. E essa pessoa fala assim, meu primo fala assim: "Não, nada a ver o que você falou, tranquilo", sabe. Porque a gente sente também, né, quando algo realmente é invasivo e ridicularizar alguém, né, quando você faz isso sabendo que você vai ferir outra pessoa. E não foi o caso. Então eu fui ali percebendo que características que antes eu tinha, que ele falava, que admirava, já não mais, né, naquele momento. Preste atenção quando existe uma alternância, né, de sentimentos, uma hora tá muito carinhoso e outra hora tá agressivo. E muitas vezes acontece no início, gente, aquela pessoa já vai dando sinais, os sinais eles estão sempre no início. Muitas vezes a pessoa vem com questões que ela não trabalha, só que ao invés de ela trabalhar essas questões, ela traz mais ainda, que detona a tua saúde mental. E essa agressividade, ela pode ser de forma, né, entre aspas, né, um pouco branda, né, então um gritinho aqui, depois: "Ah, desculpa, né, eu estava estressado", vem com um bombom, vem com uma flor, vem com um pedido de desculpas, mas sempre existe uma escalada da violência, então preste atenção nessa escalada. O início tá dessa forma, não é com palavras, não é você conversando, enfim, dialogando, trazendo dados, trazendo é da pessoa, é característica dela, são de percepções, de vivências e coisas dela, né. Então é importante que a gente pare com essa mania que a gente quer mudar o outro, que a gente quer moldar o outro, né. A gente precisa mudar a si mesmo e trabalhar em si as nossas próprias questões e não essa questão da gente querer ser a salvadora. Isso implica muitas situações perigosas para nossa própria vida. E vamos para aqui, tô quase chegando ao fim, que aqui, ó, invalida seus sentimentos, né, quando você vem trazer algumas questões suas que te doem e essa pessoa diz que é besteira, passa, sabe? Ela não abraça as tuas emoções, ela não
de certa forma ela acha que você está fazendo um drama, e quando aquela pessoa que antes te mostrava teu apoio, tua base de apoio, ela já tem você, ela já conseguiu te isolar, agora ela não precisa mais te abraçar, ela tem você ali e é isso, ela só quer isso, porque muitas dessas relações a pessoa quer te isolar e para que você se torne refém do que ela quer fazer, independente do que ela deseja fazer no momento que ela quer fazer. Não sei se deu para entender. E eu já tinha te dito isso no início, né, que é o eu acho que é por último aqui, mas não menos importante, mas a gente fala assim: "Ah, agora que eu tô namorando, esse relacionamento é tão bom", e você vai meio que se estimulando a sempre se manter ali naquele ciclo só com essa pessoa. Mas foi ao terminar a relação que eu reencontrei as pessoas que antes eu fui me distanciando e encontrei nelas apoio, encontrei nelas um processo de reconstrução, da minha autoconfiança, sabe, para fazer inclusive coisas que eu desejava fazer e outras que eu sei que eu ainda estou no processo. Primeiro ponto, o que fazer quando você sentir, você se der conta desses sinais, se você caiu aqui nesse vídeo, não ignore a sua intuição, sabe aquela coisinha estranha no estômago que sente? Não ignore, é sua intuição falando que tem algo de errado, é sua intuição dizendo: "Você tem capacidade de pôr um ponto final", se esse é o caso, porque a gente, como eu disse, tem mania de querer mudar a pessoa, transformá-la, né, pelas nossas palavras, mas não é isso, não é isso. Usa essa energia para se trabalhar, usa essa energia para se acolher, porque dói, né, é um processo doloroso quando você se dá conta de que você está dentro de uma relação abusiva, ou mesmo em uma relação, como eu disse, não importa a quantidade de tempo, seja 1 ano, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa. O tempo que você tiver vai doer em você, porque você demandou energia ali dentro daquela relação e você acreditou que aquela pessoa era bacana, né, ela ia, de certa forma, uma construção de algo bacana, frutífero, né. Converse com alguém de confiança. Se você não tem quem confiar, busca vias que são mais baratas, serviço social, né, para que você possa conversar com um profissional de saúde mental, né, um psicólogo. Busca assistir podcasts, tem um canal incrível, né, que é Histórias de Divórcio. Busque entender, né, também sobre esses processos, né, de ser mulher, do feminino, do seu papel de importância na sua vida, para que você vá se empoderando, se reconstruindo, se acolhendo, se perdoando por ter confiado, por ter acreditado. Quando você tinha um diário e tudo você escrevia na época da adolescência, se em todo caso você é dessa época, começa a documentar coisas que você ouviu dessa pessoa, situações que ele te colocou, frases, coisas incômodas, porque a gente sente o que sente. A gente não pode negar o que a gente sente. E uma das coisas que acontece na violência psicológica, isso eu tô falando por minha percepção, é você invalidar o que sente, porque você não quer trazer para essa pessoa, porque essa pessoa não quer ouvir. Ela provavelmente vai dizer que é drama. Então você começa a invalidar isso, você começa a não, sei lá, eu senti isso aqui besteira. É besteira minha, um gaslight. É besteira minha, eu acho que eu tô pensando demais, eu acho que tô vendo coisas. Começa a anotar. E por último, como eu disse, busca apoio profissional. Você não tá errada. A culpa não é da vítima. Se você e ser vítima em certas situações, né, não é ser vitimista, né, é diferente. Ninguém pede para viver situações e você vai se ver, assim, invadida, invalidada, isolada. Então é importante você se acolher, tá bom? Não importa ser repetitiva, mas mais uma vez pontuando, escuta teu corpo, escuta a tua intuição, teu corpo dá sinais, queda de cabelo, insônia, barriga assim não tá legal, sabe? Aquele desarranjo, aquele destempero que você vive tendo, aquela sensação assim de que você tá sempre prendendo o fôlego. Essa sensação ela não é boa, ela não te traz paz. E eu acho que não tem coisa melhor do que a gente viver em paz de alguma forma. Precisa encontrar um caminho de cura. Primeiro se perdoar por ter acreditado, sim, você é uma pessoa bacana, então a gente acredita que as pessoas são boas. Mas no meio do caminho a gente esbarra com muita gente ruim. Você não tá sozinha, lembre-se disso, que você tem, inclusive a rede de apoio, que é a internet, você pode buscar se conectar. Muitas vezes a gente realmente não tem pessoas próximas, se isolou da família, dos amigos, começa a consumir conteúdo de mulheres, ou mesmo homens que também estão em prol, né, da nossa saúde mental, estão aqui para nos ajudar, trabalhar juntamente conosco, né, para nos tirar desse casulo, né, dessa caverna que fomos colocadas, né. Merece ser ouvida, você merece ser amada, você merece reconstruir quantas vezes forem necessário. Não tem essa de tempo, não tem essa de: "Ai, eu desacredito de mim". Você vai em alguns momentos desacreditar, porque é complexo, é difícil. A gente se acolher, muitas vezes é mais fácil a gente acolher os outros, né, mas às vezes a gente não é tão amigável assim conosco, não é mesmo? Você precisa se proteger para poder estar forte para ir embora, se necessário for. Além de todos os pontos que eu julgo, cada um deles importantes para que você
abra mais a sua mente, que você enxergue, né, para além das suas emoções vorazes desses inícios de relacionamento. Não é para você viver com medo, porque eu sei que é muito ruim, né. Eu também sou uma pessoa que hoje eu tô livre e tenho, assim, dentro de mim um pouquinho de medo numa próxima relação e de todas as estatísticas que a gente vê. E falando em estatísticas, antes de mais nada, eu queria dizer que vocês principalmente têm o direito de ir embora, tá, da melhor forma que for, da forma mais segura que for para você, só nunca fique tão próximo se de fato essa relação ela já escalonou para uma agressão física, não permaneça debaixo do mesmo teto, não importa, não importa, o que seja dito a você, não importa, não permaneça. Eu só queria trazer um dado estatístico, se a Xirra deixar, que eu peguei da fonte Data Senado, né, que aponta que 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. Enfim, a pesquisa é bem extensa, você pode ler, inclusive, busque entender, né, porque é importante que a gente leia, a gente saia da nossa bolha também, né, se informe sempre, né. Os dados estatísticos, a pesquisa apontou que a violência psicológica é a mais recorrente, tá vendo? Com 89%, seguida pela moral com 77%, pela física com 76%, pela patrimonial, né, aquela que te isola, né, que faz com que você não tenha liberdade financeira e você dependa dessa pessoa, né, para tudo, 34% e pela sexual, 25%. As mulheres com menor renda são as que mais sofrem, violência física, diz o estudo. Enfim, tem uma pesquisa bem ampla, bem interessante, assim, para que a gente, cada dia mais, tenha noção do que estamos vivendo e que a gente se empodere disso e ajude, de certa forma, outras mulheres a não passarem por algo parecido ou pior. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham ficado comigo até o final. Eu estou muito grata pela presença de vocês. Vou trazer outros vídeos com outras pautas. A gente aqui está vivendo sempre tantas coisas, né, situações. E é isso, eu vou vivendo aqui, refletindo e juntamente com vocês a gente vai construindo aí essa jornada aqui no YouTube. Beijo e até o próximo vídeo.